A dor que transforma, um chamado divino para algo maior. Bem-vindo de volta ao nosso espaço semanal de reflexão e crescimento espiritual. É uma alegria ter você aqui hoje, neste momento especial, onde vamos mergulhar juntos em um tema que toca o coração de todos nós em alguma fase da vida: a dor. Você já parou para pensar por que, em certas fases da sua jornada, sente como se estivesse sendo quebrado por algo doloroso, sem conseguir encontrar um motivo claro? Talvez você tenha enfrentado perdas, doenças, decepções ou crises que parecem abalar as fundações da sua existência. E se eu te dissesse que essa dor, por mais pesada que pareça, pode não ser um castigo, mas um presente divino, um presente que Deus usa para te moldar, te preparar e te coloca no caminho certo para um propósito maior do que você jamais imaginou? Neste vídeo, vamos explorar juntos como a mão de Deus está presente mesmo nos momentos mais difíceis, transformando o sofrimento em um caminho de crescimento espiritual, fé renovada e intimidade com o Criador. Vamos nos inspirar em histórias bíblicas poderosas, como as de Jó, Pedro, Davi, Abraão, Moisés e até o próprio Jesus no Getsêmani. Além disso, traremos a sabedoria dos filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, e os ensinamentos práticos de mestres do desenvolvimento pessoal, como Norman Vincent Peale, Napoleon Hill, Dale Carnegie, John C. Maxwell e Brian Tracy. Se você ficar até o final, vai descobrir não apenas o porquê da dor, mas como usá-la como um acelerador para se tornar a pessoa que Deus sempre sonhou que você fosse. Então, prepare-se para uma jornada cheia de reflexões, ações práticas e momentos de oração. Vamos caminhar juntos, para que você saia daqui com uma nova perspectiva sobre suas lutas e um coração mais aberto à vontade divina. Se nesse momento você já sente que essa mensagem vai tocar sua vida, deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade que busca crescer na fé e encontrar sentido em cada desafio. Nos comentários abaixo, conte-nos qual é a dor mais profunda que você está enfrentando hoje. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas do canal que estão enfrentando o mesmo desafio atualmente em suas vidas. Agora vamos para a mensagem: a dor como ferramenta de moldagem divina. Vamos iniciar refletindo sobre o que a dor realmente significa em nossa vida. Quantas vezes você já se pegou olhando para o céu e perguntando: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez você tenha perdido um emprego que amava, enfrentado uma doença que desafia sua força, ou sentido o peso de um relacionamento que terminou de uma forma inesperada. Essas situações podem parecer o fim do mundo, mas e se elas fossem, na verdade, o começo de algo novo? E se Deus estivesse usando esse desconforto para te esculpir como um artesão trabalha o barro, removendo o que não serve mais para revelar a obra-prima que Ele vê em você? Pense na história de Jó, um homem descrito na Bíblia como justo e temente a Deus. Ele vivia uma vida abençoada, com família, riqueza e saúde, até que de repente, tudo foi arrancado dele. Perdeu seus filhos, seus bens e até sua saúde, ficando coberto de feridas e isolado. No auge do desespero, Jó clamou por respostas, mas o que ele não sabia era que Deus estava usando aquela dor para refiná-lo. No versículo de Mateus 11, 20 e 8:30, Jesus nos consola dizendo: Vinde a mim, todos os que estejam cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou manso e humilde de coração. Essas palavras nos convidam a entregar nossa dor a Ele, confiando que há um plano maior por trás dela. Jó não entendeu tudo de imediato, mas ao final de sua provação, Deus restaurou sua vida, lhe abençoando com tudo o que tinha anteriormente, porém, em dobro, tudo com ainda mais abundância. Isso nos mostra que a dor pode ser uma fornalha onde nosso caráter é purificado.
Os estoicos, como Sêneca em Cartas a Lucílio, complementam essa ideia ao dizer: às vezes, até os males trabalham para nosso bem. Eles nos ensinam que aceitar o que não podemos mudar nos traz paz interior. Já no mundo moderno, Norman Vincent Peale, em O Poder do Pensamento Positivo, 1952, sugere que trocar pensamentos de desespero por fé é o primeiro passo para transformar o sofrimento em algo positivo. Deus não te abandonou. Ele está usando essa fase para te preparar para uma bênção que vai além do que você pode sonhar. Para tornar isso mais real, imagine alguém que perdeu um negócio devido a uma crise econômica. A dor inicial pode ser esmagadora, mas se essa pessoa usar o tempo para aprender novas habilidades ou buscar apoio espiritual, ela pode emergir mais forte, talvez até iniciando um empreendimento ainda maior. A dor é o solo onde crescem novas oportunidades, desde que a cultivemos com confiança. Agora, pegue um caderno ou abra uma nota no seu celular. Anote uma dor específica que você está enfrentando hoje. Pode ser emocional, física ou financeira. Ao lado, escreva a frase: Deus está me moldando e fortalecendo com isso. Dedique alguns minutos para orar, pedindo a Deus que revele o propósito dessa experiência. Repita essa prática pelos próximos dias e observe como sua visão em relação aos problemas começam a mudar. Isso vai te ajudar a enxergar os sinais divinos com mais clareza. A dor que fortalece a fé. Vamos explorar como a dor pode ser um instrumento para fortalecer nossa fé. Pense na vida de Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro era corajoso, mas também impulsivo. Ele prometeu nunca abandonar seu mestre, mas na noite da crucificação, negou-o 3 vezes, sentindo uma culpa tão pesada que chorou amargamente. Parece o fim, não é? Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não o condenou. Após a ressurreição, ele se aproximou de Pedro e em João 21, 15-17 perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Cada resposta afirmativa era um convite para restaurá-lo, mostrando-o como Deus cuidar de seu rebanho. Essa dor não destruiu Pedro, ela o refinou. Ele saiu dessa experiência com uma fé mais profunda, tornando-se o líder da igreja primitiva. Marco Aurélio, em Meditações, nos inspira com a frase: o que não mata, fortalece. Os estoicos viam as adversidades como oportunidades de crescer em virtude. Mestre em desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, 1937, ensina que desafios são degraus para o sucesso. Se os enfrentarmos com determinação, superamos limites. A dor de Pedro foi o terreno onde sua confiança em Deus se solidificou. Talvez você já tenha passado por momentos de fraqueza ou dúvida, como Pedro. Talvez tenha falhado em uma promessa ou sentido que sua fé fraquejou. Não se desespere. Essa quebra pode ser o início para a construção de uma fé mais pura e resistente. Pense em um exemplo moderno. Alguém que perdeu um ente querido e no luto encontrou consolo na oração, saindo dessa experiência com uma espiritualidade mais rica e com um relacionamento mais próximo de Deus. A dor, quando abraçada com fé, nos transforma em versões mais fortes de nós mesmos. Conte nos comentários uma vez em que a dor ajudou a fortalecer sua fé, ou um momento de dúvida que você superou com a ajuda de Deus. Deixe como foi passar por esse momento e encoraje outros a desenvolver a mesma força. Curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias que inspiram transformação. A dor como catalisador de propósito. A dor também tem o poder de ser um catalisador para um propósito maior, como vemos na vida de José, um sonhador vendido como escravo por seus irmãos. Preso injustamente, ele poderia ter se revoltado contra sua família, mas em Gênesis 50:20, ele declara: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para a preservação de muitas vidas. Sua dor de se tornar um prisioneiro
mais tarde se revelou como um grande plano de Deus, que o levou a se tornar governador do Egito, salvando nações da fome que assolou o Egito durante os 7 anos de vacas magras. Epicteto, em Enchiridion, nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa visão sobre elas. Mudar essa visão é o que transforma o sofrimento em propósito. John C. Maxwell, em As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, 1998, afirma que adversidades forjam líderes. A dor de José o preparou para liderar com sabedoria e compaixão. Pense em alguém como Nelson Mandela, que transformou anos de prisão em uma luta por liberdade que mudou uma nação e, posteriormente, o mundo todo. A dor pode ser o ponto de partida para um impacto muito maior e eterno. Talvez você esteja em uma prisão hoje, emocional, financeira ou social. Não desista. Deus pode estar te posicionando para algo grandioso, usando cada lágrima como um tijolo para construir seu futuro. A dor como disciplina e amadurecimento. Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, enfrentou dores que o moldaram profundamente. Após seu pecado com Batseba e a perda de seu filho, ele escreveu o Salmo 51:10, clamando: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Hebreus 12:6 nos esclarece: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem recebe. Essa disciplina, movida por amor, amadureceu Davi e o preparou como rei e servo de Deus. Sêneca, em Cartas a Lucílio, aconselha: suporte e resista, e você será mais forte. A dor nos ensina resiliência. Dale Carnegie, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 1936, destaca que desafios enfrentados e superados nos tornam pessoas mais empáticos. A dor de Davi o levou a depender e a confiar mais de Deus, preparando-o para liderar com humildade. Imagine alguém que, após um episódio infeliz no trabalho ou na vida pessoal, que usa a consequente dor para se reinventar, tornando-se um exemplo de integridade e se tornando alguém melhor após superar essas experiências. Agora, uma ação prática. Se sua dor vem de uma falha ou escolha difícil que você enfrentou recentemente, escreva uma carta para si mesmo. Reconheça seu erro, faça uma oração e peça perdão a Deus. Liste 3 passos como consequência dessa experiência que te ajudarão a crescer. Leia a carta semanalmente por 1 mês e veja como sua vida ficará mais leve. A dor que aproxima de Deus. Jó, após perder tudo, encontrou Deus em sua dor mais profunda. Em Jó 42:5, ele reflete: eu te conhecia só de ouvir, mas agora te vejo. Essa intimidade veio da total entrega e confiança no nosso Senhor, como o próprio Jesus nos encoraja em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A dor o levou a uma fé que transcende explicações. Brian Tracy, em Metas 2003, sugere que adversidades nos forçam a buscar apoio interno. A dor de Jó foi o caminho para uma relação mais verdadeira com Deus. Pense em alguém que, após uma situação que causou grande dor, encontra consolo na palavra de Deus, jejum e oração, saindo mais conectado ao divino e refinando sua fé. Compartilhe nos comentários como a dor que você está enfrentando atualmente ou uma dor que já foi superada te aproximou de Deus. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder mensagens semanais como essa que podem mudar sua vida e como você enxerga seu futuro. A dor que prepara para servir. Agora, vamos aprofundar em como a dor pode nos preparar para servir ao próximo, usando o exemplo poderoso de Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia. Paulo não foi um homem que viveu uma vida fácil. Pelo contrário, sua jornada foi marcada por prisões, açoites, naufrágios e perseguições constantes. Ele sofreu fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.
Mas em meio a tudo isso, descobriu que sua dor tinha um propósito que ia além de si mesmo. E se eu te dissesse que a dor que você está vivendo hoje não é apenas para o seu crescimento pessoal, mas para te capacitar a ser um instrumento de consolo e esperança usado por Deus como exemplo para impactar a vida de outros? Imagine se cada lágrima que você derrama agora se transformasse em um bálsamo para curar as feridas de alguém amanhã. Isso é exatamente o que Paulo experimentou. Em 2 Coríntios 1, 3, 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui, Paulo revela um segredo profundo. Deus permite a dor não para nos isolar, mas para nos conectar. Ele nos consola em nossas lutas, para que, fortalecidos, possamos estender a mão a quem sofre algo semelhante. Paulo, que foi de perseguidor de cristãos a perseguido por causa de Cristo, usou suas experiências dolorosas para escrever cartas que ainda hoje inspiram milhões. Suas prisões não foram o fim. Foram o berço de epístolas que guiam a igreja até os dias de hoje. Os filósofos estoicos, como Epicteto em Enchiridion, nos ensinam que o sofrimento pode nos tornar mais virtuosos, dizendo: a dor não é má em si mesma, é a nossa reação a ela que a define. Ao aceitar e aprender com a dor, nos tornamos mais resilientes e capazes de ajudar outros a fazer o mesmo. No universo do desenvolvimento pessoal, Dale Carnegie, em Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 1936, enfatiza a importância da empatia. E nada constrói empatia como ter vivido a dor na própria pele. Pense em Madre Teresa, que dedicou sua vida aos pobres após testemunhar sofrimento extremo. Ou em alguém que, após superar um vício, funda um grupo de apoio para ajudar outros a se libertarem. A dor de Paulo o preparou para servir com compaixão, transformando suas cicatrizes em testemunhos de cura. Mas como isso se aplica à sua vida? Talvez você tenha passado por uma perda financeira que te ensinou a valorizar o essencial e agora pode orientar amigos em dificuldades econômicas semelhantes. Ou uma doença que te mostrou a fragilidade da vida, permitindo que você console familiares em situações parecidas. Deus não desperdiça dor, Ele a recicla em ministério. Quando você compartilha como Deus te sustentou, você se torna um farol para os que estão no escuro. Não subestime o poder da sua história. Ela pode ser a ponte que leva alguém de volta para os braços do Pai. Para ilustrar, considere a história de uma mãe que perdeu um filho para uma doença rara. Inicialmente devastada, ela usou sua dor para fundar uma fundação que apoia famílias na mesma situação, oferecendo instruções, recursos e orações. Sua tribulação se tornou um ministério que salva vidas. Assim como Paulo, ela foi consolada por Deus e agora consola outros. A dor te prepara para servir não apenas com palavras, mas com uma autenticidade que só quem sofreu pode oferecer. Ela te torna sensível às necessidades alheias, te ensina a ouvir sem julgar e te motiva a agir com amor. Agora, compartilhe nos comentários uma experiência em que sua dor te preparou para ajudar alguém. Como você usou seu sofrimento para servir? Deixe eu consigo extrair o bem da dor que me atinge para celebrar o poder transformador de Deus. Curta o vídeo e inscreva-se para mais inspirações sobre como servir com propósito. A dor que ensina confiança. A dor também é uma mestra inigualável quando se trata de ensinar confiança em Deus. E ninguém exemplifica isso melhor que Abraão, o pai da fé. Sua vida foi um teste contínuo de obediência e confiança, culminando no momento mais doloroso, o chamado para sacrificar seu filho Isaque, a criança da promessa que ele esperou por décadas. Imagine o tormento interior, o conflito entre o amor paternal e a obediência divina.
E se eu te dissesse que a dor que você enfrenta hoje, por mais incompreensível que pareça, é um convite de Deus para confiar nele de uma forma mais profunda, além da razão humana? Abraão não entendeu o porquê, mas escolheu obedecer. E no último instante, Deus proveu um cordeiro, revelando-se como Jeová, o Senhor que proverá. Gênesis 22, 14. Essa história nos mostra que a dor frequentemente nos coloca em situações onde nossas forças humanas falham, forçando-nos a depender totalmente de Deus. Jesus, em sua própria jornada, nos mostra isso em Mateus 26, 39, orando no Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo o Filho de Deus aprendeu obediência através do sofrimento. Hebreus 5, 8. Ensinando-nos que confiança é entregar o controle nas mãos dele. Os estoicos, como Epicteto em Enchiridion, reforçam: aceite o que não pode mudar e foque no que pode controlar, ou seja, suas atitudes. Isso constrói resiliência. No desenvolvimento pessoal, Brian Tracy, em Metas 2003, destaca que confiança em si mesmo e em um poder maior acelera o sucesso, transformando obstáculos em passos. Abraão não questionou, ele agiu, e sua fé impactou gerações, tornando-o ancestral de nações. Pense em um pai que perde o emprego e, na dor da incerteza, aprende a confiar em Deus para prover, eventualmente encontrando uma carreira mais alinhada ao seu chamado. Ou uma mulher que, após um divórcio doloroso, reconstrói sua vida com fé, inspirando outras a fazer o mesmo. A dor ensina confiança ao remover nossas seguranças falsas, deixando apenas Deus como âncora. Ela te leva a orar mais, ler a palavra com fome e testemunhar milagres que só vêm da entrega total. Mas como cultivar essa confiança na prática? Comece reconhecendo que Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um fragmento. Lembre-se de promessas como Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A dor de Abraão não era crueldade, era um teste que revelava sua fidelidade e abria portas para bênçãos eternas. Se você está em uma temporada de dúvida, use-a para aprofundar sua confiança. Leia testemunhos, ore com amigos e anote provisões passadas de Deus. Com o tempo, você verá que a dor foi a escola onde aprendeu a voar nas asas da fé. A dor com valor eterno. A dor não é apenas uma experiência passageira, ela carrega um valor eterno, como vemos na vida de Moisés, o libertador de Israel. Desde seu nascimento em meio à perseguição até a liderança no deserto, Moisés enfrentou rejeição, exílio e o peso de guiar um povo rebelde. Ele não entrou na terra prometida, mas sua dor teve um impacto que ecoa na eternidade até os dias atuais. Hebreus 11, 26 nos diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres temporários do pecado. E se eu te dissesse que a dor que você suporta hoje é um investimento eterno, moldando não só sua alma, mas influenciando gerações futuras? Moisés aprendeu que o sofrimento tem propósito divino, preparar-nos para algo maior que esta vida. Em Êxodo 3, na sarça ardente, Deus o chama apesar de suas inseguranças, dizendo: Eu serei contigo. A dor do passado de Moisés, matar um egípcio, fugir para o deserto, o humilhou, preparando-o para depender de Deus. Marco Aurélio, em Meditações, reflete: tudo o que acontece, acontece como deve ser, se você observar com atenção. Os estoicos viam a dor como parte do cosmos, ensinando-nos a viver com virtude eterna. Norman Vincent Peale enfatiza que pensamentos positivos eternos, ancorados em fé, dão significado ao sofrimento. A dor de Moisés libertou um povo e estabeleceu as bases da lei divina, impactando o cristianismo.
Pense em missionários que sofreram por anos para plantar sementes que florescem em igrejas vibrantes, ou em pais que enfrentam doenças, ensinando filhos a valorizar a eternidade sobre o temporal. A dor nos lembra que esta vida é passageira, mas nossas ações em fé têm eco eterno. 2 Coríntios 4:17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Para internalizar isso, reflita sobre como sua dor pode deixar um legado. Talvez uma luta financeira te ensine generosidade, inspirando outros a dar e doar mais. Ou uma perda de um parente querido te motive a compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Deus usa a dor para alinhar-nos ao eterno, onde moth e ferrugem não destroem. Mateus 6:20. A dor que ensina perseverança. A dor é uma professora rigorosa de perseverança, como na vida de Elias, o profeta que enfrentou solidão e medo após vitórias milagrosas. Após derrotar os profetas de Baal, Elias fugiu de Jezabel, pedindo a morte em desespero. 1 Reis 19:4. Mas Deus o restaurou com uma brisa suave. 1 Reis 19:12. E se a dor que te esgota agora for o treinamento para te preservar futuramente em fé inabalável, Elias aprendeu que perseverança vem da presença quieta de Deus. Jesus, em João 16:33, promete: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." A dor nos ensina a persistir. Sêneca diz: "O fogo prova o ouro, a adversidade, os fortes." Elias continuou sua missão, ungindo líderes. Pense em atletas que perseveram após sofrerem lesões severas, mas a vontade para vencer supera a dor momentânea. Ou crentes que mantêm fé em perseguições contra sua religião. A dor constrói sua estrutura espiritual. Conclusão. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas o começo da sua transformação. Como vimos hoje, a dor molda, fortalece, catalisa, disciplina, aproxima, prepara para servir, ensina confiança, valor eterno, perseverança e compaixão. Abrace-a com fé. Ore em silêncio, sinta Deus ao seu redor e tenha em mente que a dor que nos atinge é infinitamente menor do que a graça de Deus e o que Ele tem preparado para a nossa vida. Se você chegou até aqui, comente abaixo: "A dor me molda para algo maior de acordo com os planos de Deus." Inscreva-se no canal para receber mensagens inspiradoras como essa semanalmente. Compartilhe esse vídeo com alguém especial e que a paz de Cristo lhe acompanhe ao longo do seu dia.